A nossa história, se você for estudar a nossa história, ela é muito rica, mas é passada para a gente como se fosse uma história pobre. Por exemplo, é como se o brasileiro fosse um povo muito pacífico. Não, a gente é sempre assim, tranquilão, a gente nunca lutou por nada, a gente sempre ficou na nossa, a própria independência foi um português, fica nessa. Só que quando você vai estudar e vai ver o que realmente aconteceu, e aconteceu aqui no Ceará, e aconteceu em outros estados também, você vai ver que a nossa história ela é muito rica. E se as pessoas conhecessem um pouquinho dessa história, a gente ia ter mais orgulho do nosso país. A gente tem orgulho do país onde? Na Copa do Mundo. É. Um bando de jogador de futebol. Né? Por isso, entendeu? Você não tem, o Brasil não tem um prêmio Um Nobel. bando de milionário. Não tem um prêmio Nobel. É. A Argentina tem Nobel. Venezuela, o pessoal, vai pra Cuba. Venezuela tem Nobel. O Chile tem Nobel. A Colômbia tem Nobel. O Brasil não tem. E tudinho é menor Entendeu? que o Brasil, Né? população. Então, o que está acontecendo? O que está errado? Né? O que está errado aqui? Entendeu? Então, se você for ver o conhecimento de um brasileiro médio sobre a história do Brasil, é totalmente diferente de um argentino. O argentino, por mais que hoje esteja numa condição pior do que a gente, social, econômica, cultural, eles têm uma cultura, um orgulho, né? Um conhecimento da história muito maior do que a gente. Então, por isso, esse canal da história que eu criei, a história é mais ou menos assim. Quando eu fiz a prova para o colégio militar, eram provas eliminatórias, em 3 finais de semana diferentes. Você tinha a primeira prova que era de matemática, aí um bocado já era cortado dessa prova, não conseguia tirar uma nota mínima, era eliminado. Aí depois era uma prova de estudos sociais, que era história e geografia, só que era história do Ceará. Não era história do Brasil, história do Ceará e geografia do Ceará. Aí um bocado era cortado. E no terceiro uma prova de português e redação. A redação me lembra até hoje o título, era O Preço da Fama. O título que a gente tinha que ser um moleque de 9, 10 anos, na redação sobre essa, né? Então, aí, hoje em dia, não estou falando contra não, mas eu também não gosto muito dessa ideia não, do Enem. Hoje em dia você tem um Enem. O Enem é uma prova nacional. Então, você não pode cobrar para um gaúcho saber quem foi Martins Soares Moreno, como você não pode também cobrar para um cearense saber quem foi Bento Gonçalves. Né? Esses regionalismos que são muito importantes, até porque o Brasil é um país continente, com o Enem você não pode, você acaba cobrando uma história mais genérica. E a história genérica da gente é uma história centrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em Minas Gerais. Né? Você aprende a história do ouro, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar. Tem aqui em Pernambuco um pouquinho, né? Mas não é uma história do Ceará. Então, eu passava, por exemplo, andava de bicicleta com meu filho lá na Beira-Mar, o João Pedro, aí ele via aquela estátua de Iracema, papai, quem foi isso aqui? Eu disse, rapaz, na idade dele eu já sabia quem era Iracema. Eu estudava no colégio, tinha as coisas, né? Não ia ler o livro do Zé Alencar, mas eu sabia quem era, né? E aquele monumento de Iracema tem Iracema, o Martins Soares Moreno e os filhos dele, né? O Moacir, que está até depredado, aquele monumento também, em frente ao Gran Marquis, né? Sim. Aí ele perguntava ao homem, quem é esse homem aqui? Eu digo, Martins Soares Moreno. Ele, quem foi? Eu digo, você não sabe quem foi Martins Soares Moreno? Fundador do Ceará, né? Sei não, papai, nunca estudei isso aí não. Eu digo, eita. Porque aí, quando eu fiz intercâmbio, por exemplo, lá no colégio americano, na high school, né? Eu tinha aula de carpintaria, que até hoje eu uso para pregar um quadro, para saber usar uma furadeira, para serrar um negócio. Tinha aula de mecânica. Né? É uma escola diferente, um segundo grau, que é meio que profissionalizante, entendeu? Tinha aula de música, tinha né? aula de música, tinha aula de muita coisa que a gente aqui no Brasil não tem. Aqui, a escola, o currículo escolar, ele é voltado para o vestibular ou para o Enem. Então, por exemplo, no meu vestibular tinha matriz, uma coisa em matemática, né? Eu não sei nem o que é hoje. Eu sei que eu sabia na época que eu tinha que passar. Mas, tipo, o que eu usei disso aí na minha vida cotidiana? Nada. Zero. Eu tive que decorar aquilo ali e aprender para passar no vestibular, né? Ponto. Né? Muitos do conhecimento que a gente adquire na escola aqui no Brasil não tem uma serventia. É a pós-graduação. Muitas das coisas que é feito, que é pesquisado, não tem uma serventia nenhuma. Então, você vê tudo, né? Você precisa de uma reforma educacional estrutural completa, né? Na minha concepção, minha humilde concepção. Aí o que aconteceu? Você vê que a escola aqui no Brasil, o currículo escolar dos meninos, eles não estavam mais estudando a história do Ceará. Eles não estavam mais vendo nada disso. Eu disse, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a filmar com ele. Eu disse, olha, esse aqui é Iracema. Iracema é uma personagem do cara, um escritor cearense,
chamou José Alencar. Esse aqui no livro dele é Martim Soares Moreno, eles tiveram um romance na ficcional, mas na vida real Martim Soares Moreno era um português que veio pra cá, fundou uns fortes, aí falava da guerra, daquele menino gosta dessas coisas, né? Aí fui fazendo esses filmes, assim, totalmente amadores, e mandava às vezes pra um grupo, e o pessoal começou a gostar, disse, rapaz, filme legal, isso é legal, mandei pro grupo da minha família, eles gostaram e tal. Aí comecei a fazer mais, né, desse negócio. Isso foi há quanto tempo Isso há 3 anos. Há 3 anos, né?